Estamos aqui novamente em mais um episódio nos canais Saúde e Leveza com Andrea Bottoni, no? No YouTube, no Spotify e em outras plataformas de podcast. Quem me acompanha e também que está me conhecendo agora, a ideia justamente nesses diálogos é tentar gerar algumas reflexões que façam sentido para a gente viver melhor, ou seja, uma saúde com leveza, um autocuidado, compaixão, gentileza consigo mesmo e com os outros, inclusive com os demais seres vivos, com a Mãe Terra, com a natureza. Enfim, ativar algumas reflexões, eventualmente compartilhar determinadas coisas que espero possam fazer sentido e que depois cada um adapta, ok? À própria realidade e à própria vida. E como vocês sabem, geralmente estou com convidados, ok? E hoje eu tenho um prazer muito grande, uma alegria de estar com uma pessoa, uma profissional diferenciada e que já já vai se apresentar para vocês. Esta pessoa se chama Valéria Sanches, ele é profissional de educação física e é também instrutora de Tai Chi. Mas ela vai contar isso com muita mais propriedade, dando mais elementos e destacando também quanto tudo isso é importante para ela come profissional, per esempio, no desempenho dela enquanto instrutora, com os alunos, com quem a acompanha, ma muito mais do que isso e também quanto isso é importante para a pessoa Valéria. Falei correto, Valéria? É importante para Sim, você enquanto profissional, mas também para a Valéria pessoa. É isso mesmo? Bem-vinda, sim. muito obrigado, Valéria. Obrigada, André. O prazer é meu todo. Muita alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vou me apresentar. Meu nome é Valéria Sanches. Eu sou instrutora de Tai Chi. É o Tai Chi da família Yang, né? Então, para quem não sabe, existem 5 estilos tradicionais diferentes. Depois eu posso falar um pouquinho mais, mas é específico, né? É, eu já pratico e ensino Tai Chi há 24 anos, então eu comecei lá por volta de 29 anos. Eu estava num momento de vida muito estressante, em que eu estava buscando algo que realmente me preenchesse como ser humano, né? E eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida, e aquilo que eu estava fazendo realmente não era para mim. E aí, quando eu encontrei a prática, eu realmente me apaixonei logo de primeira vista, né. E a partir do primeiro contato com o Tai Chi, então, eu fui estudar muito sobre, fiz algumas viagens para fora do Brasil, né, então fui lá na terra de onde nasceu o Tai Chi, que é na China, eh, participei de um campeonato internacional naquela ocasião, que eu estou falando de 2002, né, fui representar o Brasil. E continuei estudando, participando de simpósios internacionais também, e também quando o nosso mestre, que é o nosso mestre Yang Jun, vinha ao Brasil, eu também participava dos seminários aqui no Brasil, e fui me aprofundando cada vez mais, né? O que você falou é verdade, Andréa. É, eu acho que a gente sempre tem essa busca interna, né? Quando a gente ainda não está no nosso estado natural, então a gente sente que algo está faltando, né? E o Tai Chi, ele me preencheu muito em todos os sentidos, né? Eu era uma pessoa que gostava muito de movimentar o meu corpo, porque eu tinha muita facilidade corporal, mas eu também gostava da filosofia, eu gostava de estudar, e realmente foi assim, eu brinco e digo que foi um reencontro, né? Como se essa prática eu já tivesse, de alguma maneira, contato com ela de algum jeito. Eh, muito obrigado, gratidão pela sua partilha, Valéria.
E por isso você destacou no final da sua fala quanto isso é importante para você enquanto pessoa. Mas também você destacou que você acredita nisso, não? Você falou sempre gostei de movimentar o meu corpo. Ma você disse também, evidentemente, que não é só uma questão intuitiva, existe uma formação, tanto no seu caso de profissional de educação física, quanto de outras pós-graduações que você fez, que eu sei, na área de filosofia do exercício, na área mesmo do Tai Chi, mas tanto buscar confrontos, interações, oportunidades, e você fez, inclusive, buscar lá na terra do Tai Chi para pegar provavelmente não apenas mais técnica, mas também algo a mais. Perché o Tai Chi, come outras práticas, evidentemente, no? Aqui a gente fala daquilo que no seu caso, que você domina, ok, que você conhece, que você pratica. E come você disse, inclusive, eu falei Tai Chi, ma você é Tai Chi di una determinata famiglia. E por isso, sem entrar em características exageradamente técnicas, ma come eu gostaria de dizer, no meu jeito de falar, óbvio que você vai complementar de uma forma provavelmente mais adequada, tá certo? Come o movimento é importante, pelo movimento em si, evidente, não? Por todos os benefícios que una determinata attività, un esercício físico, ok, pode proporcionar. Ma também o movimento, se você me permite, Valéria, come Claro. presença, come atenção plena, come consciência, ou seja, perceber os movimentos que eu estou fazendo. E isso pode trazer benefícios, óbvio, aos músculos, ao corpo, mas como isso está integrado com o nosso ser, com a mente também, e como isso, por isso, entra dentro de um estado de maior atenção, de maior presença, de se perceber. Faz sentido, Valéria? Sim, faz todo sentido, sim. Justamente, né? O Tai Chi Chuan é uma arte marcial que se originou na China, né? Há mais de 2000 anos, né? É ensinada de pai para filho, né? Durante muito tempo. Só dentro da família Yang tem mais de 200 anos. E aí a gente fica pensando assim, bom, mas se é uma arte marcial, então por que que não é feito rapidamente, né? Porque quando a gente fala em arte marcial, a gente pensa Kung Fu ou pensa em outras artes que te dá mais essa velocidade, né? E o Tai Chi é feito lentamente, né? E justamente essa lentidão e a organização interna do nosso corpo, ou seja, como que eu convido o meu corpo a se movimentar, né? Simplesmente eu levanto e desço os braços e copio uma coreografia externa daquilo que eu estou vendo naquele professor, naquele instrutor, não é só isso, né? Por isso que não se indica tanto, né? Se aprender de vídeos. Na pandemia foi uma exceção, mas é muito importante o contato com o professor. Por quê? Esse instrutor, ele vai ajudar você a entender como que você movimenta, como você organiza o seu corpo internamente. Isso faz toda a diferença. E também, como eu estava falando anteriormente, a questão da velocidade. Então, a nossa velocidade é uma velocidade lenta, e quanto mais lento, melhor. Que vai de encontro, né, o que a gente vive aí fora, como você também já falou, Andréa. A gente vive numa sociedade em que estamos sempre tendo que cumprir tarefas, cumprir prazos, cumprir horário, chegar no horário, sair no horário, horário para tudo, né? E quando a gente vai para uma sala de aula onde você vai fazer uma aula de Tai Chi, a gente convida esse aluno a puxar o breque de mão, a esquecer um pouquinho do mundo e das atividades que ele está tendo lá fora e voltar esse olhar para dentro, né? Então, inclusive os olhos, né? A postura do olhar no Tai Chi é uma postura de um olhar um pouco mais de pálpebras relaxadas,
né? É diferente de eu estar fazendo uma atividade e estar com o meu olhar para fora. Não, o Tai Chi ele é para dentro, ou seja, você vai silenciar um pouquinho os seus pensamentos, as suas preocupações, tudo que você tem para fazer, ou tudo aquilo que você já fez, e vai tentar, na medida do possível, começando pelo corpo. Então você fala assim: ah, então tá, Valéria, a gente começa a aula numa postura fixa, sem se mexer, só prestando atenção na respiração. Mas e lá dentro, o que está acontecendo? Fora os movimentos, né, internos, naturais do nosso corpo, a nossa mente também tem um movimento. Quando você começa a se movimentar lentamente e combinar a sua atenção, você falou de atenção plena, né? É isso que a gente faz aqui também. Então, quando você move a mão, gira e você acompanha a sua mão com o olhar, se conectando com o centro do seu corpo e com a sua energia vital, você, você causa um estado de calma mental imediato. Então, essa relação do que nós temos dentro e do que nós temos fora, que no nosso caso é movimentar, seja um braço para cima, seja um braço para frente, mas combinado com essa atenção, você imediatamente e magicamente esquece aquilo que você está fazendo lá. E conforme você vai aprendendo essa coreografia, né? Não gosto muito desse nome, mas conforme você vai aprendendo um movimento após o outro, você vai se desligando cada vez mais. Por isso também, Andréa, Tai Chi ele é conhecido como meditação no movimento. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alunas que fizeram. Tem uma aluna, né, que fez aquela meditação Zazen, que é uma meditação japonesa. E aí ela tinha muita dificuldade de ficar numa postura estática, e ela falava que vinham os pensamentos. E quando ela veio para o Tai Chi, ela começou então a passar por esse processo do movimento, mas que também te traz essa sensação da atenção. Por quê? O que a gente deveria aprender é fazer o quê? Como a gente está conversando aqui, eu estou conversando com você, não estou pensando no que vai acontecer daqui a pouco. Também não estou pensando o que eu vivi hoje na minha manhã, porque eu estou entregue, eu estou junto, por isso que a gente melhora o foco, por isso que a gente melhora a concentração. Fora tudo isso que você também já falou, que é todos os benefícios físicos, mentais e espirituais que a gente vive. Porque no Tai Chi existe uma filosofia que é conexão do céu e da terra, que eles falam, né? Que é a filosofia do Yin e do Yang e dos 5 movimentos. E é isso, é você se conectar com aquilo que para você, seja algo que é maior, que te conecta, que te fortalece. E o- essa força da terra. E você entre essas duas forças. Acho que eu falei. No, você foi clara e até um pouco emocionante, perché você, Valéria, ovviamente, você domina, você pratica, você vive, você conseguiu até fazer alguns movimentos. E eu, que entendo pouco desta arte milenar, ehm, e você falou com uma simplicidade, com uma leveza e com uma propriedade incríveis, certo? Perché o movimento, no? E esta conexão com o momento presente é também um pouco libertador. A nossa mente é normal, vai embora, acontece com todos os seres humanos, mas Uhum. chamar a mente de volta, ter a capacidade, através de diferentes técnicas, certo? Sim. Ter a capacidade com a presença de perceber, posso iniziando a construir histórias, deixa chamar a mente de volta. Esta consciência nos movimentos,
che inclusive, Valeria, se você me permite, provavelmente pode significar realizar o movimento da forma mais adequada, mas também significa estar mais presente, um movimento lento, perceber o meu corpo, perceber os meus braços fazendo um determinado movimento. Pode significar também desfrutar mais, pode significar uma maior e melhor conexão com o momento presente, que pode ser benéfico. E isto aqui, por isso, é saúde em um sentido mais amplo da palavra, não apenas pelo exercício físico em si, que já por si é muito importante, evidente, está certo? Uhum, sim, Mas também para proporcionar mais consciência e mais presença em uma vida frequentemente corrida, onde a gente vai no piloto automático e não se dá conta nem por onde passou, certas vezes. Se permitir ter momentos formais de maior conexão através do Tai Chi, do mindfulness, como o meu caso. Mas aqui a gente não quer advogar uma coisa ou outra. Aqui a gente quer apresentar, quer refletir, dialogar, no nosso caso, não, Valéria? Sobre sim. algo que a gente vive, que a gente acredita e que tem uma ciência, mas que também tem uma consciência, certo? E che realmente pode me beneficiar intero che mais autocuidado, Sim. É um carinho. compaixão, gentileza. Isso é viver melhor. É isso, Valéria? É, sim. Enquanto você falava, você me fez lembrar de um aluno que chegou para mim, lá na escola, e ele começou e ele era realmente muito estressado, estava com uma questão de pressão alta, enfim. Aí ele chegou, começou a fazer algumas aulas e aí, acho que passou um mês, 2 meses, ele falou assim: "Valéria, você acredita que a minha mulher percebeu que eu mudei?" E eu dei muita risada com ele, porque as pessoas que estão mais próximas a nós, né, nos conhecem e têm que conviver com a gente, têm que conviver com o nosso estresse, com a nossa falta de paciência, né? Todo mundo sofre isso. E o interessante é que quando você faz um retorno à sua própria casa, né, você vai encontrar isso lá dentro. E quando você desliga e você passa a fazer esses movimentos mais lentos, mais suaves, e você começa a ter essa repetição nas aulas, vem para uma aula, vem para outra, vem para outra, então você vai ganhando, né, essa experiência corporal. E você daqui a pouco transfere isso para o seu dia a dia. Se no seu dia a dia, se o seu dia a dia não mudou, o Tai Chi não está fazendo efeito em vocês. Não tem jeito. Porque é evidente a mudança. A esposa vai perceber, o marido vai perceber, os filhos vão perceber, as pessoas do seu ambiente de trabalho vão perceber que você está diferente. E isso é que é legal quando você ouve de fora, mas engraçado, você está diferente, o que que você está fazendo? Por quê, Andréa? Não é cultural, né, da nossa, aqui, pelo menos do Ocidente, você trabalhar tanto com o corpo assim. E quando você trabalha com o corpo de uma maneira gentil, suave, consciente, como você falou, lenta, a pele, né, nossa pele é nosso maior órgão do corpo. E aqui está somatizado tudo aquilo que a gente viveu, seja na infância, seja na vida intrauterina, seja os nossos traumas que a gente viveu ou não, as nossas alegrias, está tudo aqui. Quando a gente começa a movimentar o corpo lentamente, é como se você estivesse fazendo uma viagem para tudo aquilo que a gente viveu. E aí você começa, então, a fazer essa observação também do externo, porque você olha o professor fazendo o movimento e você fala, ué, mas ela levanta a mão assim, mas eu não estou igual ela. Aí você começa a se comparar.
né? Então, o dentro e o fora, vê? Então, tem tudo o que a gente tem dentro e tem a observação do fora. Ah, então se eu estou numa classe de vários alunos, eu também começo a me observar e me comparar com os meus colegas. Então, não precisa de nada disso, né? O Tai Chi, eu brinco, é como se a gente estivesse entrando numa outra forma, né? O nosso corpo, a gente vai construindo um novo corpo, né? Com esse mesmo corpo. Por quê? Porque o movimento e essa conscientização e essa organização interna vai fazendo também, né, que faz parte da medicina chinesa, essa liberação do fluxo da energia no nosso corpo. Então, quanto mais você organiza dentro, mais você faz circular, né? E você faz circular e o seu corpo aquece. E os chineses dizem que a gente tem essa energia de vida, né? Então, você vai fazer um cultivo. Eu gosto muito dessa palavra. É como você estivesse se alimentando mesmo, né? Eu falei anteriormente, a energia do céu, a energia da terra, a força do céu, a força da terra. E você como ser humano aqui. Então você é como se você fosse um combustível, vê? A cada respiração, a cada concentração, a cada conexão consciente, é como se você fosse se alimentando desse ti e fosse então levando isso para o seu corpo, para a sua mente, para você passa a ter mais clareza mental, você tem um coração mais calmo, você tem mais presença e mais força nas pernas para te encorajar para ir adiante. Valéria, gratidão. E aí, você, claro que você fala com a sabedoria da mestressa, certo? De que faz isso há quase 3 décadas, que vive isso e que também transmite isso, ensina isso na sua escola, com seus alunos e tudo mais. Nas apresentações que você também faz em diferentes ambientes, inclusive em parques, está certo que eu já participei, emocionantes, você e outros mestres do Tai Chi, evidente. Que eu quero dizer que você fez o exemplo de uma pessoa cuja esposa se deu conta que ele estava mudando. E provavelmente, Valéria, vou fazer tipo uma brincadeira, não é que ele estava mudando perché ele fazia todos os movimentos, olha que eu aprendi, está certo? Olha. Ma perché provavelmente, enfim, è un esempio, sto facendo apenas Uhum. un'ipotesi, ela percebeu que o marido, no caso, estava mais consciente, ou mais Mais calmo, calmo, ou mais leve, mais tolerante. mais tollerante. Por isso, evidentemente, provavelmente não tinha mudado a vida ao redor dele. O que mudou, provavelmente, o que se aprimorou, é como cada um de nós se relaciona com os acontecimentos, sermos mais ou menos reativos, sermos Isso. mais ou menos conscientes. Aí, evidentemente, Valéria, gostaria inclusive que você comentasse. È tipo una retroalimentação positiva, perché no momento che io faccio movimentos mais lentos e che mi permette di perceber melhor o meu corpo, isso pode me permitir também de estar mais presente e mais consciente. Ma na medida que eu estou mais consciente, que eu encaro as coisas de uma forma mais leve, que eu perceba a mente ir embora e a chamo de volta, também eu vou ter mais capacidade, mais presença para realizar os movimentos, não apenas de uma forma técnica ou meio mecânica, mas de uma forma também mais com uma intenção genuína de me perceber, ou seja, é um benefício que ativa um outro benefício que potencializa e que potencializa. É mais ou menos isso, Valéria? Isso mesmo, você falou direitinho. É, a prática, né? Então, é importante a repetição, né? A grande maioria dos aprendizados, eles acontecem através da repetição, especialmente Tai Chi. Então, você vai fazer um primeiro movimento, o professor vai fazer junto, daqui a pouco o professor vai sugerir uma correção,
para que você venha cada vez mais perto dessa técnica, que é que existe uma técnica para fazer, existe um jeito para fazer, e você vai se melhorando. E a cada vez que você melhora externamente, o seu corpo vai ganhando essa leveza. E é engraçado as pessoas falarem, quando vêm praticantes de muito tempo fazendo Tai Chi, ou de algum tempo, ou alunos mais antigos, ou mestres fazendo, a ideia, né, que eu ouço é assim, parece que eles estão pisando em nuvens, né? Então, essa leveza que o corpo ganha, ele vem de um trabalho de fortalecimento grande, de consciência, né? Como você falou, é uma retroalimentação. Eu melhoro meu movimento, eu fico mais calma. Quem está de fora percebe que eu estou mais tolerante. E eu estou tolerante, mais tolerante comigo mesmo. Eu fico menos reativa. Então, se eu fosse explodir numa reunião, como esse aluno me contou, que ele é da área de marketing, então ele está sempre muito pilhado. Ele falou, Valéria, você não sabe como eu mudei. E voltando na sua pergunta, sim, esse movimento fica mais leve fora. E não é só o movimento externo do corpo. A gente passa a ser mais leve, leve com o outro, leve consigo mesmo, leve com todos que estão ao nosso redor. Isso é muito importante. Valéria, gratidão. Se você me permite, no? Você destacou, per esempio, novamente, no caso desta pessoa, no? Ele tinha uma dinâmica profissional, no? Como você disse, bastante pilhado, tem que produzir, tem que ter muitas ideias, tem que participar de planejamentos, tem que eventualmente ter bastante reuniões. E aí, mas quando também você está mais consciente, mais atento, mais pleno, e quando também você tem um mente-corpo mais ativado, esta presença também pode te permitir de ter mais sucesso profissional. Isso aqui pode se tornar estratégico. Às vezes a gente pensa que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas aquele momento só para você, que pode ser, por exemplo, no caso, um Tai Chi, pode permitir, no momento que você está em outra situação, por exemplo, mergulhado em uma atividade profissional, isso pode te tornar, de repente, mais presente e mais atento, até inclusive em acertar mais no resultado, nas metas, no seu planejamento, no seu trabalho. Como é que você vê isso? Ai, obrigada pela pergunta. Nossa, é assim, Tai Chi é arte marcial. Arte marcial Yin e Yang, como eu falei. Movimento Yang é para fora, movimento Yin é para dentro. Movimento Yang é para cima, movimento Yin é para trás. Então a gente tá o tempo inteiro, Andréa, ou você tá atacando ou você tá se defendendo. Então, numa luta, ou você ataca ou você apanha, certo? Ou você é golpeado, vou usar essa expressão. Quando o primeiro movimento do Tai Chi que você faz lá, elevou a mão, desceu, e quando você gira o corpo, aqui você já está se defendendo de um suposto golpe. Mas você fala, Valéria, isso não faz muito sentido. Como assim? É lento, mas é marcial. Me explica melhor. Justamente, nós temos o eixo corporal, e quando você recebe uma informação, então vamos supor que lá antigamente, quando eles lutavam, né, os chineses eram exímios lutadores, né? Eles tinham que defender suas famílias, se defender a si mesmo, porque viviam em guerra. Como é que a gente transporta e traduz isso para os dias atuais? O que representa um soco no meio do peito? O que representa simbolicamente uma energia que vem na sua direção e que você tem que desviar? Voltando lá no aluno e voltando no que você falou, é, eu posso ter mais sucesso na minha vida? Claro que pode, se você tiver mais autocontrole. Se você, diante de uma situação de adversidade da vida, por quê? As coisas não vão mudar, o mundo não vai mudar.
os seus problemas também não vão, não sei, o que que a gente vive aí fora. A gente vive muita adversidade, não é? Sempre a gente tem desafios na vida. Quando essa energia vem na sua direção e você sabe identificar a hora correta que você desvia e deixa essa energia ir embora, porque ela não é sua, ela é do outro. Pode ser uma agressão verbal, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um insulto, pode ser alguém que não esteja no melhor dia e fale algo que você não gostou. E se você faz esse enfrentamento, vê? Essa postura de não, né? Não. Quando você sabe acolher, deixar ir, respirar, voltar para o seu centro, para que depois, em uma outra oportunidade, você possa sentar com essa pessoa e falar: olha, não gostei do que você me falou, né? E ter um outro diálogo mais aberto, mais humano, mais compassivo, mais voltado para compaixão mesmo, porque você não sabe o que aquela pessoa está vivendo. Você não sabe o que fez ela. Justifica o que eu estou falando? Não, então todo mundo pode. Não, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o Tai Chi tem uma filosofia. Inclusive, a gente fala que ela é a psicologia aplicada ao movimento, né? Que é a expressão do corpo, como eu falei lá, da pele, daquilo que a gente viveu, né? Ou a gente é muito para fora, ou a gente é muito tímido. E quando você começa a fazer o Tai Chi, é como se você equilibrasse aquilo que está muito protuso ou aquilo que está muito recluso, vê? Eu posso ser tão tímido e quando eu pratico Tai Chi eu fico olhando para o chão. Ou eu posso ser muito, né, arrogante, o que seja, que eu estou sempre fazendo Tai Chi para fora. Então o Tai Chi vai te organizar, organiza, centra, traz a terra, traz o céu, se conhece através dos seus movimentos. Aí você vai começar, então, depois de uma prática mais profunda, que é uma prática que a gente faz em duplas, em que você vai se conectar, então, com outro colega e vai começar a se relacionar com as outras pessoas, com os outros colegas. Então, primeiro eu conheço a mim mesmo. Me tenho como exemplo, como quem eu sou, né? Será que eu praticando Tai Chi vou me conhecer? Eu vou perceber que eu faço Tai Chi muito rápido, que eu sou estressado, que eu estou muito acelerado e que todo mundo está fazendo muito mais lento do que eu, então eu tenho que me adequar àquele movimento do grupo e eu tenho que, sabe, segurar esse. Então, ele te traz para o centro, ele te traz para aquilo que é o meio do caminho, né? Para aquilo que seja bom para você e para o outro também. Gratidão, Valéria, você que está nos acompanhando. Faz sentido tudo isso para você? Eu espero que sim. Para mim, muito sentido, Valéria. Já finalizando esse nosso diálogo, Valéria, você falou uma palavra que eu chamo de palavra mágica, que é o acolhimento. Hum. Seja, às vezes, acolher, deixar ir. Não é uma postura passiva, muitas vezes é estratégico, inclusive pensando na dinâmica da vida. Às vezes eu posso me engajar ativamente e não é o momento, não? Isso. Mas se eu acolho e deixo ir, pode ser que no momento mais adequado a gente possa retomar. Isso não significa passividade ou superficialidade. Muito pelo Uhum. contrário, Valéria. Por isso, esta conexão com o momento presente, com os exemplos que você fez, pode ser realmente, pode agregar muito à nossa saúde, a uma vida melhor, ok? Eu agradeço muito você que está nos acompanhando. Valéria, gratidão pelas suas partilhas. Muito, muito obrigado, Valéria. Obrigada, Andréa. Gratidão. Muito obrigada a você. Gratidão, Valéria, gratidão.